O tema que me foi pedido que introduzisse é, portanto, como disse, o controle da constitucionalidade das leis no sistema jurídico português. Esse tema é um tema importante e é um tema que tem hoje, na atualidade, uma grande importância. Portugal tem um sistema de controle da constitucionalidade que é um sistema misto. É um sistema misto e é um sistema que, de alguma forma, enquanto sistema misto, vai recolher inspiração aos dois sistemas fundamentais de controle da constitucionalidade. Esses sistemas são sistemas que se cristalizaram dos dois lados do Atlântico. Inicialmente, no horizonte jurídico americano, norte-americano, que criou um sistema de controle difuso, um sistema de judicial review, em que os juízes têm um acesso direto à Constituição e têm, nessa qualidade, a possibilidade de recusar a aplicação de uma lei com fundamento na sua desconformidade com a Constituição. Isso é algo que se desenvolveu nos Estados Unidos e é algo que inspirou profundamente outros sistemas americanos, sistemas que foram beber a sua inspiração nesta matéria ao quadro jurídico estadunidense e dos quais o Brasil é um exemplo claro e nítido. Diferentemente desta matriz, na Europa tendeu a desenvolver-se uma outra matriz. Uma matriz em que, em lugar de um controlo difuso e incidental da constitucionalidade das leis, em que o juiz tinha, portanto, o acesso direto à Constituição, se optou por criar uma instituição que tinha poderes de controle concentrado, uma instituição que concentrava em si mesma a competência de controle da constitucionalidade. E é nesta linha que surgem os tribunais constitucionais. O sistema português, como vamos ver, é um sistema que vai tendo uma evolução ao longo da história. E essa história, entre nós, começa por uma particularidade que é algo de interessante e em que se revela uma circunstância que não é muito comum, mas que tem no sistema português outras manifestações que não esta. É a circunstância de, nesta matéria, o sistema português ter ido buscar o essencial da sua inspiração ao sistema norte-americano através do sistema brasileiro. Ou seja, se nós tentarmos identificar os marcos essenciais da história portuguesa neste domínio, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver que, em Portugal, nós temos, a manifestação primeira e mais atual de uma pronúncia sobre este problema na Constituição Republicana de 1911. Portugal proclamou a República em 1910, foi o segundo Estado europeu a fazê-lo, depois da França, e em 1911 dotou-se de uma Constituição onde aparecia uma norma, nos termos da qual os juízes dos tribunais judiciais, não os juízes das outras ordens de jurisdição, mas enfim, em 1911 os tribunais judiciais eram praticamente todos os tribunais existentes, eram muito poucos os tribunais administrativos. Os juízes dos tribunais judiciais tinham a possibilidade de, nos feitos sujeitos a julgamento, como se dizia na linguagem da época, e quando as partes suscitassem a desconformidade de uma norma com a Constituição, não aplicar essa norma, recusar-se a aplicar a norma com fundamento na sua inconstitucionalidade. Portanto, era uma prerrogativa de alguns tribunais, de quase todos, e era uma prerrogativa que estava sujeita à suscitação pelas partes do problema. Isto é o que a lei dizia em 1911. O que a Constituição dizia em 1911. Anteriormente a isso, tinha havido, na fase final do constitucionalismo monárquico, uma discussão sobre a possibilidade dos tribunais terem este comportamento. Isto é, sobre se os tribunais podiam ou não podiam recusar a aplicação de leis inconstitucionais. O século XIX português foi um século complicado politicamente, foi um século em que se sucederam 3 textos constitucionais. O texto constitucional que prevaleceu
foi a chamada Carta Constitucional de 1826, decalcada na Constituição brasileira, outorgada por Dom Pedro I do Brasil, e esse texto constitucional veio a sofrer 3 atos adicionais, 3 alterações ao longo do século XIX. Portanto, houve uma altura em que várias foram as alterações que se foram sucedendo. E, antecipando essas alterações, e, em alguns casos, contrariando-as, o Parlamento discutiu muitas vezes iniciativas legislativas que contrariavam o disposto na Constituição. E, na altura, no Parlamento português, que era na altura, sobretudo na Câmara dos Pares, discutiu-se muito se era ou não era possível, portanto, aprovar alterações legislativas no sistema que contrariavam, por exemplo, isso verificou-se sobretudo a propósito do sistema eleitoral, das modificações introduzidas no sistema eleitoral, se podiam fazer modificações no sistema eleitoral que contrariavam aquilo que a Constituição dizia. E, de facto, a linha que prevaleceu foi que o Parlamento estava vinculado a respeitar a Constituição e, portanto, essas alterações legislativas eram impossíveis. A questão diferente era a de saber se o Parlamento, aprovando alterações da legislação ordinária, ou melhor, não era o Parlamento, se o Executivo, chamado a aprovar alterações da lei ordinária, em períodos em que o Parlamento não estava a funcionar, períodos, que se podem considerar de interrupção do regime parlamentar, períodos, no fundo, de ditadura, se essas normas, que não eram normas de origem parlamentar, vinculavam ou não os juízes. E, portanto, o entendimento que prevalecia na doutrina e no Parlamento era mais ou menos o seguinte: bem, esses períodos são períodos excepcionais e, geralmente, o Parlamento voltava, quer dizer, eram períodos de interrupção da legalidade parlamentar, e o Parlamento, quando se reunia depois dessa interrupção, a primeira coisa que fazia era confirmar as leis que tinham sido aprovadas pelo Executivo fora do período de vigência parlamentar. E, portanto, tinha-se a noção clara que essas leis eram aprovadas em período de urgência e, portanto, que se justificava que a sua aprovação tivesse tido lugar. No entanto, a questão foi posta perante os tribunais. E houve tribunais de primeira instância portugueses, que, estamos a falar, portanto, do final do século XIX, princípios do século XX, em períodos de encerramento do Parlamento, desencadeado pelo exercício do poder moderador por parte do rei, poder moderador esse que vinha da Carta Constitucional, então houve situações em que os tribunais se recusaram a aplicar determinadas leis, porque essas leis tinham sido aprovadas por uma entidade que não dispunha dos poderes constitucionais para esse efeito. Essa questão, que foi uma questão que confrontou com o problema certos tribunais de primeira instância, suscitou recurso para o Tribunal Supremo do país, que era o Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça, reunido para apreciar recurso dessas decisões judiciais, veio a proferir decisões que eram claramente em sentido contrário. A postura do Supremo foi esta: os tribunais não devem recusar a aplicação de uma lei com fundamento na sua inconstitucionalidade, porque isso é desnaturar a sua missão é aplicar a lei, não é discutir a validade da lei, e colocá-los nessa posição é introduzi-los no processo político, é politizar a função judicial, isto são argumentos da motivação do acórdão, e, portanto, não deve ser facultado aos tribunais esse poder.